para o arquivo ficar... Então, a aula é gravada até mesmo para o arquivo ficar disponível para vocês, né, que pode acontecer... Boa noite, bem-vindo, companheiro. Pode acontecer do camarada estar de serviço, qualquer coisa do tipo, não poder assistir a aula, né? Então, tem essa oportunidade para assistir em outra ocasião. Meu povo, a gente já se apresentou na aula inaugural, né? Mas eu vou me apresentar de novo, caso alguém não participou da aula inaugural com o Coronel Romeu. Nós vamos trabalhar a língua portuguesa e eu sou o subtenente César Santos. Não sei se vocês são das turmas 2002, 2003, e na época eu estive, em 2002, 2003, 2004, eu estive na ESA, eu era monitor lá do curso de engenharia. Então, provavelmente, a gente já se cruzou em algum momento dentro da ESA, na Atalaia, né? No Pico do Gavião, em algum momento a gente já deve ter se encontrado. E é sempre um prazer reencontrar camaradas assim que a gente tem um certo vínculo, né, pessoal? Então, antes de eu iniciar, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Então, tá. Vamos lá. Vamos adotar o seguinte sistema, tá, pessoal? Deixa eu tirar o meu WhatsApp, que ele está fazendo barulho aqui. Deixa eu fechar ele aqui. Pronto. Teve dúvida? Pode ligar o microfone e falar, tá, pessoal? Não tem nenhum problema quanto a isso daí. A gente não perde o fio da meada, porque as ideias estão... como que eu vou dizer para vocês? As ideias estão amarradas ali nos slides, então a gente retoma com facilidade. Para começar, pessoal, eu vi a avaliação diagnóstica. Quem que não fez a avaliação diagnóstica ali, aquela que eu deixei no mudo? Só o... Como que é seu nome? Não aparece. É o Reis. O Reis. Quando tu tiver a oportunidade, Reis, faz para a gente, só para eu dar uma analisada como que tu tá. Pessoal, via de regra, eu já vou deixar vocês animados, estão bem, né? Eu tirei a provinha ali da minha gramática, uma gramática que eu uso com os meus alunos do Colégio Militar de Santa Maria, e eu achei que o pessoal foi bem. A gente precisa aprimorar algumas coisas, né? Por isso que a gente está aqui. Tá? Então, só para deixar vocês animados, eu gostei do resultado da avaliação diagnóstica de vocês. Então, eu não vou necessitar ser superficial com vocês. Eles demonstraram um conhecimento básico ali, tranquilo, até mesmo porque a gente faz documento, né, pessoal? Normalmente a gente prima pela norma culta ali ao fazer documentos. Se tem dúvida, dá uma olhada no dicionário, né? Essa vida nossa, né? Então, meu povo, eu vou compartilhar a tela com vocês para mostrar o que nós vamos trabalhar hoje. Só um minutinho, por favor, meus queridos. Está aparecendo já, pessoal? Ok. Gente, se a minha fala travar, se congelar, daquela voz de robô, vocês me avisam, falam, ó, professor, não deu para entender o que tu falou por último, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Deixa eu passar o próximo slide aqui, meu nome e tal. Titulação. Aqui, pessoal, eu peguei o conteúdo programático da tal da FOG. Vocês tomaram contato já com a tal da FOG? Lá tem o conteúdo
conteúdo programático toda, e tem aqui na nossa plataforma, de todas as disciplinas que os senhores vão precisar estudar para passar no concurso. Então, olha só, de língua portuguesa, são de A até R, se eu não estou enganado. De A a R. Vários itens, pessoal. Quando eu vi esse conteúdo programático, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, será que vai dar tempo? Então, em alguns momentos, talvez a gente precise dar uma acelerada, tá, gurizada? Em algum momento, a gente vai precisar dar uma acelerada para a gente bater todos os itens aqui. Então, pessoal, hoje, para a gente começar, né, eu fui num que é o primeiro e também é porque eu acho ele fácil. O sentido das palavras e expressões, tá? Então, lá embaixo, que eu achei que vai casar mais com esse item aqui, ó, sentido das palavras e expressões, é o item lá de baixo, que vai falar sobre polissemia, linguagem figurada, figuras de linguagem. Vocês lembram disso aí na escola, pessoal? Ou do próprio uso, né? Às vezes, do próprio uso da língua. A gente, como falante, acaba usando, invariavelmente, algumas figuras de linguagem, né? Mas talvez a gente não conheça o nome, né? Por exemplo, a hipérbole, né? Aquela do exagero. Né? A gente sempre vai usar, mas a gente não sabe o nome. Então, aqui a gente está para dar um nome a essas figuras de linguagem e vocês associarem com alguma coisa do cotidiano diário da vida da gente, como dizia o Cacete Planeta, né? Então, vamos lá. Isso aí eu posso falar tranquilamente com vocês. Com os meus alunos, eu já não falo mais assim. Eles nem sabem o que a gente está falando. A gente vê que está ficando velho. Aí, pessoal, a gente risca, né? A gente vai riscar esse item A hoje. E nós vamos riscar, né, no final da aula, o item N. Tá? Beleza, meu povo? O Emerson entrou agora, amigo? Ah, ele já desligou. Entrei, professor. Opa, bem-vindo, camarada. Obrigado. Vamos prosseguir aí. Beleza. Tá, pessoal, então, deixa eu deslocar as nossas fotos aqui, que está atrapalhando eu enxergar o slide. Só um pouquinho, pessoal. Tá. Vocês estão enxergando aí, pessoal? Então, olha só. Sentido das palavras e expressões. Aí eu coloquei embaixo ali, ó, relações semânticas. Tá? Então, quando a gente fala em semântica, pessoal, se vocês quiserem anotar aí, né, e fazendo tipo um mapinha mental, é interessante. Fazer o fichário das aulas ali, né, aquelas coisas que o professor fala, pega e dá uma anotadinha ali e vai montando um mapinha mental. Tipo um fichário, alguma coisa assim, algum bizu. Tá? Então, quando nós falamos, talvez com essa palavra vocês não estejam habituados, né? Alguém aqui é da área de letras? Acho que não, né? Bom, sigamos então. Quando a gente fala em semântica, pessoal, nós estamos falando de significação das palavras, tá? Então, o sentido que aquela palavra vai ter neste ou naquele contexto. Então, nós sabemos, como falante da língua, né, que existem várias palavras que se repetem, né, e que têm o mesmo, que têm sentidos diferentes, né, em contextos diferentes. Às vezes a palavra tem o mesmo som, né, que são as chamadas palavras homófonas, né? Às vezes a palavra tem a mesma grafia, mas ela vai ter significados diferentes dependendo do contexto.
que são as palavras homógrafas. Isso aí não está no conteúdo programático de vocês, então eu omiti isso daí, eu só estou comentando, tá, pessoal? Gente, essa foto aqui, ela está incomodando. Acho que eu vou deixar assim. Vocês estão me vendo, pessoal? Hein, pessoal, vocês estão me vendo? Eu vejo o senhor no cantinho superior. Tá, tranquilo. Vamos prosseguir, então. Olha só, quando nós falamos em sentido das palavras e expressões, estamos falando do significado dessas palavras ou expressões em um determinado contexto de fala, ou seja, em uma determinada situação linguística. Então, nós, no nosso dia a dia, nós nos envolvemos em diversas situações linguísticas e vamos usar palavras e expressões que vão adquirir sentidos diferentes conforme o contexto, tá? Então, a parte do estudo, dos estudos linguísticos, que estuda o sentido / significado das palavras, é a semântica, tá? Então, por que eu coloquei essa palavra aqui, pessoal? Porque eu fiquei com medo de eles colocarem essa palavra semântica no enunciado do exercício e vocês não saberem o que é semântica. Às vezes até sabe o exercício para resolver ali, mas não sabe que relação semântica trata-se de significados, tá? Então, daí o cara faz a maldade ali e coloca, né, as relações semânticas da palavra e vai sacanear vocês. É um nível de dificuldade. Então, por isso que eu estou insistindo nesse significado aí da palavra semântica e de relações semânticas, que são relações de significados, tá? Vamos lá. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Aí, esse camarada aqui, o Evanildo Bechara, ele tem a chamada moderna gramática portuguesa, e eu estou usando bastante ela, porque ela é a gramática que vai ser usada para montar as provas de vocês, né? Então, lá na bibliografia, essa gramática está como bibliografia sugerida, tá? Então, olha só. A significação das palavras está intimamente relacionada com o mundo das ideias e dos sentimentos. Entre as ideias, entre os pensamentos, não há separação absoluta. Por isso que as associações estabelecem sem cessar de uns para os outros. Pessoal, então, tipo assim, aqui embaixo eu explico aqui o que ele quis dizer. Em algum momento, né, alguém macetou uma peça de metal, de ouro ou de estanho, e ele macetou até ela ficar bem fininha. E essa pessoa olhou e falou, isso aqui é uma folha. Porque ela fez uma associação com a folha de uma árvore. Tá? Então, isso aqui é uma folha de ouro. Então, pessoal, nós vamos fazendo associações o tempo inteiro. E palavras novas vão surgindo e palavras vão deixando de ser usadas. Tá? Então, isso aí, pessoal, são relações semânticas. Agora, ou seja, de significado. A gente não sabe em que momento, né, uma folha de ouro, uma folha de estanho ou uma folha de papel ganhou esse nome, porque estávamos associando com a folha da árvore, que é fina e muitas vezes frágil, né? Então, essas associações são as relações semânticas, tá? As palavras vão ganhando significados, vão acrescentando. Então, tá. Como a gente falou muito essa questão, né, de relações semânticas, do significado em determinado contexto, aqui nós precisamos bater uma coisa que vocês, em algum momento, já ouviram falar, tá? Que
é o sentido denotativo ou conotativo das palavras. Alguém lembra disso aí, meu povo? Alguém quer arriscar uma definição aí, gurizada? O que é o denotativo, conotativo? Posso prosseguir, meu povo? Então tá. Vamos lá. Vamos ler aqui primeiro. Espera aí que eu repeti aqui. Aí ele vai falando de associações, né? Até a folha de papel, folha de jornal. Aí vamos entrar no sentido denotativo ou conotativo das palavras e expressões. Então, olha só, aqui tem um macetezinho, né? Que o denotativo ele vai se caracterizar pelo uso de palavras e expressões em seu sentido literal. Ou seja, aquele que se refere de maneira exatamente igual ao da realidade. Ou o uso dessa palavra sem sentido figurado. Tá? Então, se vocês quiserem anotar aí, denotativo, tá? Anotem aí. Denotativo, entre parênteses, assim vocês coloquem, sentido literal. Ou seja, aquela palavra tem aquele sentido, é aquilo mesmo. Tá? Só que não só as palavras, pessoal, podem ter sentido denotativo ou conotativo. Expressões, textos inteiros podem ter essa questão de ser denotativo ou conotativo, tá? Então, denotativo, vamos dizer assim, é a real, tá? Conotativo, aí que tem um macetezinho, eu queria que vocês lembrassem de conto de fada, entendeu? Que é sempre de mentirinha. Ou não é exatamente aquele fim inicial, real, tá? Então, denotativo, real, e conotativo, sentido figurado. Isso aí acho que todo mundo já ouviu falar, né? Talvez não com esses nomes, denotativo, conotativo, pode até ter esquecido, né, da escola, mas sentido figurado, né, vocês já ouviram falar. Né? Igual, por exemplo, o uso de metáforas, né? As pessoas fazem metáforas hoje em dia e, dependendo de quem faz a metáfora, as outras pessoas não querem entender que aquilo é uma metáfora, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. Vamos lá. Deixa eu continuar a leitura aqui e daí eu faço o comentário. A conotação se caracteriza pelo uso de palavras e expressões em seu sentido figurado, ou seja, aquele que se expressa por meio de metáforas, ironias, entre outras figuras que não expressam o sentido literal do vocabulário utilizado. Vamos a alguns exemplos, pessoal. Olha só. Aí eu quero a ajuda de vocês. Aí vocês vão me falar o que vocês entendem. Olha só. Ele caiu do cavalo com a namorada nova. Vocês conhecem essa expressão, caiu do cavalo? É uma expressão que pode mudar de região para região e em algumas regiões não ser usadas, né? Mas, por exemplo, alguém conhece a expressão caiu do cavalo? Sim. Sim. O que quer dizer, Roma, para nós? Ele teve uma experiência ruim, ele foi passado para trás. Se decepcionou, né, Roma? Decepcionou, justamente. Exatamente. Alguém não conhecia essa expressão, guris? Porque ela é meio regional, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, lá a gente usa essa expressão. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa também. Eu não sei se em outros lugares usam. Carioca, por exemplo, não usa, né? Tem alguém que é carioca aí? Carioca dificilmente vai usar isso aí, né? Normalmente ele é um camarada mais urbano, né? Então tá. Vamos lá, então, meu povo. Aí a outra, olha só como ela tá. O peão caiu do cavalo enquanto tentava laçar uma res.
Aí a gente não tem dúvida, né, gente? Porque ela está, assim, muito explícita. O que eu quero dizer? Está muito explícito, né? E, assim, eu quero que vocês digam para mim agora, meu povo, qual que é a diferença, o que faz eu entender que a número 2 ela está no sentido denotativo e o exemplo número 1 está no sentido conotativo. O que faz, pessoal? Professor, eu entendo que o exemplo 2, há várias expressões que denotam a mesma ação, né? Ou seja, tem aí o sujeito, né, que é o peão. O peão é um profissional que lida com cavalo, o próprio cavalo, né? E a tentativa de laçar. Reza eu não sei o que é. É gado, um sinônimo para gado. Então, mas laçar. Então, tudo leva ao entendimento daquela ação, que é laçar um animal, usar uma corda, né? Então, já o primeiro exemplo, existe o regionalismo, como o senhor mesmo falou, né? Que pode, de lugar para lugar, ter uma interpretação diferente, né? Ou mesmo não ter sentido nenhum. Então, o que o Roma falou? O que vai diferenciar, pessoal, é o contexto. Então, o Roma pintou ali o contexto. O peão, que é o cara que trabalha com fazenda, o cavalo, que é o instrumento desse cara, o laçar, que é uma atitude que esse cara faz, né? É o trabalho dele, né? E daí a gente aproveita e dá expande o vocabulário, né? Res é um sinônimo para gado, né? Ele não tem sexo, é res, é uma res. Pode ser um garrote, um boi, uma bezerra, tá? Então, assim, meu povo, o contexto é que vai determinar. E se o contexto tiver insuficiente, a gente não determina. A gente não consegue. E daí, lá embaixo, nós vamos ver os casos de ambiguidade, que as coisas vão ter duplo sentido. E, às vezes, não vai ter como a gente entender, tá? Então, vamos lá, pessoal. Professor, Oi, pode falar. eu fiquei com uma dúvida nesse exemplo. Diga, meu querido. A princípio, eu sou carioca, a gente também usa essa expressão, que é o do cavalo. Que legal. Como também usa a expressão quebrou a cara. Né? Quebrou a cara, boa. Eu queria saber que exatamente na primeira, tudo bem que está no sentido figurado, o senhor explicou, só que dá a entender também que ele podia estar andando com a namorada de cavalo e caiu do cavalo com a namorada, os dois caíram do cavalo. Assim, eu posso entender isso como isso também, que estava andando a cavalo, ele caiu do cavalo com a namorada nova, então os dois caíram do cavalo. Poderia, aí tem uma certa ambiguidade, sim, Vaneclei. Qual é a palavra assim, certa que me daria assim, um sentido figurado desse do número 1? Não, tu levantou muito bem a questão, cara. Ela não tem assim quem conhece, conhece. O contexto dela também é incompleto. Certo. Levantou muito bem essa questão. Tá? Ele não está assim. O cara poderia entender. Por que ele não poderia estar andando de cavalo com a noiva? Com a namorada? Perfeito. Né? Vocês entenderam que está no sentido figurado, porque eu falei que estava e que é uma expressão regional, né, que vocês falaram que usa também, mas se eu não tivesse falado nada, vocês só tivessem lido, nada ia... entender mesmo. Se você quisesse entender que eles estavam andando a cavalo e caiu, poderia entender também. Tá? Isso. Chegou meio cortado, Vaneclei. Eu não sei, eu acho que o que tu falou não foi nem dúvida, foi um complemento.
Tá? Então, tá. Posso seguir, pessoal? Aí, vai cair nessa questão aqui, meu povo. Da ambiguidade, que ocorre quando em um enunciado há mais de uma possibilidade de interpretação, tá? Foi exatamente ali o que o Vaney Clay falou. Na cabeça dele, ele olhou ali e falou, mas eu acho que dá para interpretar ali que eles estavam passeando a cavalo e caíram. Sim. O contexto ali para eu diferenciar, né? Eu poderia complementar a frase, né? Colocar assim, ele caiu do cavalo com a namorada nova, vírgula, decepcionou-se muito. Aí sim, né? Eu contextualizei melhor, tá? Então, nesse caso, já fica como um primeiro exemplo aí de ambiguidade, tá? Ocorre, o que é ambiguidade? Ocorre quando em um enunciado há mais de uma possibilidade de interpretação. Isto é, quando um enunciado é ambíguo, ou seja, dois significados. Isso costuma acontecer devido à estrutura do enunciado, ou seja, pode estar incompleto, podendo ser efeito de estilo para gerar humor ou licença poética, daí já é outra coisa, tá? Ou ainda um problema no enunciado que gera ruídos na comunicação, tá? Então, olha só, primeiro exemplo. Desisti de sair com você porque vi que estava cansado. Aí as perguntas que surgem a partir dessa oração. Quem estava cansado? Conseguiram entender aí, pessoal? Deixa eu colocar aqui para ver vocês. Espera aí. Conseguiram entender aqui, meu povo? Olha só. Quem estava cansado? Não dá para a gente saber se é o cara que estava falando ou com quem ele estava falando. Tá? O que faltou aí para... O que a gente poderia fazer para melhorar a ambiguidade? Ou para acabar com ela? O que a gente poderia fazer, senhores? Depois do que colocar um você? Chegou meio cortadinho. Quem estava falando? É o Reis. Desisti de sair com você porque vi que... Ah, tá. Você, poderia repetir o você? Você estava cansado? Poderia, exatamente. Que você estava cansado, que tu estava cansado. Aí a gente diminuiria essa ambiguidade, né? Então, olha só. A outra pergunta. Quem desistiu de sair ou quem ia ser chamado para sair? A gente não sabe também, né? Essa é uma dúvida gerada pela ambiguidade do enunciado. Então, um enunciado ambíguo, às vezes, assim, né, pessoal, a gente falando, aí eu posso falar, né, sei lá, pro Reis, desisti de sair contigo porque vi que estava cansado, vi que tu estava... Eu falei o tu, né? Desisti de sair contigo porque vi que estava cansado. Aí ele vai entender que é ele que estava cansado, que não sou eu. Né? Num contexto assim, falando com dois interlocutores, aí diminui ali a questão da ambiguidade. A ambiguidade, ela aparece mais assim, né? Na escrita. Então, na escrita, a gente tem que tomar cuidado, né, com essa tal de ambiguidade. Então, vamos lá, pessoal. Aí, pessoal, desculpa, nós vamos falar agora sobre as figuras de linguagem, as tais figuras de linguagem que a gente estava comentando. Vamos lá. A primeira, deixa eu contar aqui, pessoal, quantas figuras de linguagem tem aqui na minha gramática. Eu acho que são 9. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pessoal, são 16 figuras de linguagem, mas eu coloquei aqui para nós só as figuras de linguagem
que vão cair na prova, por assim dizer, né? Só as figuras de linguagem que vão cair na prova, porque a gente tem muita coisa para estudar, não dá para a gente ficar assim elucubrando, vamos dizer assim, tá? Pessoal, deixa eu só fazer uma coisa, eu vou pegar meu óculos. Só um pouquinho, pessoal, que está começando a ficar ruim para eu enxergar. Pronto, pessoal. Aí, a primeira figura de linguagem que nós vamos trabalhar é a tal da metáfora, tá? Alguém conhece? Eu acho que essa figura de linguagem a maioria das pessoas conhecem, né? Alguém conhece a metáfora? Assim, enquanto figura de linguagem? Conhecem, guris? Alguém aí? Tá. Então tá, pessoal. A metáfora, ela é o seguinte. Eu vou usar, é uma figura de linguagem muito parecida com a comparação, porém não apresenta o conectivo. Na maioria dos casos, os conectivos são como, tal qual, etc. Então, quando eu digo, seu pai é um leão, né, o pai da moça, né, sei lá, o camarada quer namorar a moça, aí seu pai é um leão. É uma metáfora. Saiu um erro de digitação aqui, pessoal. Aí aqui, a comparação, obrigatoriamente ela vai ter como, tal qual, tá? E aqui a ideia era escrever assim, ó. Seu pai é bravo como um leão, tá? Seu pai é bravo como um leão. Por favor, aí foi um erro, me perdoem, aí foi um erro de digitação. Aí, meu povo, eu quero falar com você sobre a catacrese, mas acho que a catacrese não está no nosso cronograma. Deixa eu dar uma olhada se a catacrese está. Não. Mas eu achei por bem falar da catacrese porque ela guarda uma semelhança tanto com a metáfora quanto com a comparação. Tá? Então, a catacrese, ela é como se fosse uma metáfora desgastada. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá, é que apareceu aqui que a minha internet estava instável. Tá? Então, assim, a catacrese ela é uma metáfora desgastada, pessoal. Ela vai usar uma palavra por falta de outra. Por exemplo, cabeça de alfinete. Tá? Alfinete não tem cabeça. Né? Dente de alho, céu da boca. Asa da xícara. Xícara não tem asa. Ela tem ali o negocinho de segurar, né? Que não tem nome. Olha como que eu falei, o negocinho de segurar. Tá? Porque não tem outra palavra. Então, a gente usa a asa da xícara. Tá, pessoal? Pé da mesa e por aí vai. Então, perceberam? Elas são parecidas, mas não são iguais, pessoal. Tá? Gente, assim, por que eu coloquei aqui alterações semânticas e, entre parênteses, eu coloquei figuras de linguagem? Por que vocês acham que eu fiz assim, pessoal? Eu vou falar, tá, pessoal? É porque, assim, essas metáforas, aliás, essas figuras de linguagem, elas são alterações semânticas. Então, o que são as alterações semânticas? Quando nós vamos usando as palavras, mudando o significado delas. Tá? Ora, ninguém é leão, mas a gente compara com leão, altera o significado dessas coisas. Vocês estão entendendo, pessoal? Através dessas relações que a gente faz o tempo inteiro.
Tá? Então, por isso que as figuras de linguagem não deixam de ser alterações semânticas, ou seja, elas não deixam de ser alterações no significado das palavras e das expressões. Tá? Então, assim, cabeça de alfinete. Viu que mudou o sentido da palavra cabeça? Colocou cabeça num ser que não tem cabeça. Tá? Então, foi o quê? Uma alteração de significado da própria palavra cabeça. Vocês estão entendendo, meus queridos? Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Eu falei disparadamente. Uns minutinhos aí. Tá tranquilo? Tá de boa? Tá. Então, vamos lá, meu povo. Vamos para a próxima figura de linguagem. Falei sobre a catacrese. Aí a metonímia, pessoal. Metonímia é a figura de linguagem que consiste em substituir um termo por outro, quando há relação de proximidade entre eles. Vocês entendem que a gente não para de fazer essas relações de proximidade, né, e que vão mudando o sentido das palavras? Então, olha só. Quando eu digo que eu adoro Machado de Assis, eu não vivia no século XIX, eu não conhecia o Machado. Tá? Na verdade, a pessoa está querendo dizer que ela adora a obra do Machado. Então, trocou o autor pela obra. Tá? Nunca abandone a cruz. Está falando da fé cristã, né? Ela está assim porque comeu uma caixa de bombons. Ninguém come a caixa, né? Comeu um prato de comida, tomou um copo de água, né? A gente não faz isso, tá? Então, isso aí é a metonímia. Também tem aquela clássica da metonímia, eu esqueci de colocar aí, já tinha 3 exemplos. Se vocês quiserem anotar, é o produto pela marca. Então, eu compro um Omo, eu compro uma Gillette, tá? Isso aí também é metonímia. Tá, meu povo? Tranquilos até aqui, então? Vamos lá. Próxima figura é o eufemismo. Esse aí, com certeza, vocês já ouviram falar, né? É uma coisa assim que nas relações sociais, nossa, né, a gente usa bastante do eufemismo. Né? O eufemismo, ele é uma expressão que é utilizada para suavizar um termo que seria muito forte ou descortês, né? Então, isso aí é um eufemismo. Então, quando, por exemplo, falar, o fulano é aquele gordinho, né? É um eufemismo. Aliás, pode ser um eufemismo, né? Às vezes o cara tá gordo pra caramba e o outro vai falar, o fulano tá gordinho, mas na verdade ele tá, né, dando uma diminuída ali para não ser descortês, para aquela expressão não passar, não soar muito pesada, não ser rude, né? Então, meu povo, assim, ó, elas são usadas o tempo inteiro. Ninguém vai chegar ali para uma pessoa e falar, sei lá, dar uma notícia de morte, né? Ninguém vai falar, o fulano morreu. Né? As pessoas normalmente vão falar, usar um termo mais brando. Tá? Fez a passagem, faleceu, né? Vocês conseguem entender que faleceu é menos pesado do que morreu? Né? A morte tem aquele significado, é pesado, né? Então, isso serve o eufemismo. Aqui um exemplo. Aquela moça vende o corpo para sustentar os filhos. Né? Ele não quis falar uma coisa pesada sobre a moça. Né? Tem a situação, ela está fazendo porque ela sustenta os filhos, tal. Então, suaviza algo que é forte, tá? Ou descortês. Vamos lá. A hipérbole, eu tenho certeza que vocês também conhecem, né? Porque a hipérbole caracteriza-se pelo exagero, tá? Então, toda vez que eu exagero em alguma expressão, eu estou fazendo uso da hipérbole. Alguém pode dar algum exemplo de hipérbole que vocês usam
Só meus exemplos fica chato, né? O que vocês usam de hipérbole na vida, no cotidiano diário da vida de vocês? Estou esperando há séculos. Estou esperando há séculos, boa, né? Não faz séculos, né? Mas a gente consegue dar uma ênfase, né? Que a gente já está ali há muito tempo. Aí eu esqueci de falar isso daí. Anotem aí, pessoal, fora do slide. As figuras de linguagem, elas servem também. Elas são alterações semânticas, mas eu não falei no slide, isso foi até um lapso da minha parte, eu não falei no slide que elas servem para realçar uma ideia, para se fazer entender, né? Ou acho que para realçar a ideia fica perfeito, porque igual o Emerson falou, né? Já estou esperando há séculos. Então, eu estou dando aquela ideia que eu estou há muito tempo esperando, que a pessoa me deixou esperando, né? Igual a promoção do Pracinha, né? Esperando há séculos, né? Um dia ela vem, tá? Então, vamos lá. É quando, diferentemente do eufemismo, a gente exagera, né? Para realçar a ideia. Então, olha só, já lhe pedi 1000 vezes para não falar palavrões. Então, não necessariamente a pessoa falou 1000 vezes, né? Outra... Isso é muito usado, pessoal, no cotidiano da gente, mas a gente vê muitas músicas que vão fazer o uso da hipérbole, principalmente algumas músicas, né, que são altamente apaixonadas, né? Chorou o rio de Piracicaba, né? Vai jogar a água para fora quando vier as águas dos olhos de alguém que chora, né? Então é um exagero, tá? Isso aí tem uma função também poética, tá? Nas figuras de linguagem, elas vão ser bastante utilizadas na poesia, tá, pessoal? Vamos lá, então. Aí a ironia, pessoal. A ironia é uma figura de linguagem que eu pouco tenho usado, né, que eu percebo que as pessoas não estão mais entendendo a ironia. Tá? As pessoas perderam a capacidade de entender a ironia. Às vezes a gente é irônico, faz uma brincadeira e as outras pessoas não percebem, né? Então, acho que a maioria de vocês deve ter filhos, né? Uns quantos já deve ter filho adolescente, né? E eu noto, né? Eu trabalho, pessoal, com adolescente desde 2019. E eu tenho notado nessa gurizada uma pobreza vocabular muito grande e a perda da capacidade de entender algumas figuras de linguagem, né? Tipo ironia, como eu dei o exemplo aqui, né? Esse exemplo eu tirei da minha gramática, mas eu não gostei muito dele. Ficou assim, né? O velho começou a ficar com aquela cor de uma bonita tonalidade cadavérica. Lógico que a ironia tá, né? Nenhuma tonalidade cadavérica é bonita, né? Mas tem outros exemplos melhor de ironia. E alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar, pessoal? Uma coisa irônica? Eu não lembro nada de cabeça agora sobre ironia. Jogou tão bem que perdemos. Jogou tão bem que perdeu. É uma ironia, né? Jogou tão bem que perdeu. Tá? Ótimo. Obrigado, Emerson. Então, tá. Aí aqui outra figura de linguagem, pessoal. Deixa eu ver aqui. É a gradação. A gradação, ela, como o próprio nome fala, né, ela tem uma sequência, um sequenciamento, que pode subir, graduando, ou ela pode ser uma graduação para baixo. Pode ser up ou down, né? Então, olha só. A gradação utiliza-se de uma progressão ordenada de palavras ou termos relacionados entre si,
de modo a aumentar ou diminuir a ideia que se expressa no enunciado. A sequência de palavras ou de termos que se utiliza na gradação intensifica ou ameniza o discurso, reforçando ou abrandando a semântica discursiva. Tá? Umas palavras difíceis que usa aí, pessoal, mas não se preocupem com isso. A semântica discursiva seria o significado daquela oração, tá? Daquele discurso que está sendo feito. Olha só o exemplo. Esse exemplo é bom. O dia estava bonito, muito belo, verdadeiramente exuberante. Né? Então, tem uma gradação de ideias. E isso serve para reforçar algo que eu estou querendo dizer. Né? Ou seja, que o dia realmente ele estava muito bonito. Tá? Como que eu faço isso? Eu uso a gradação. Tá, pessoal? Então, vamos lá. A gradação acima ocorre porque a sequência de termos torna o dia cada vez mais belo, indo do bonito ao verdadeiramente exuberante. Aí o exemplo 2. Ó, não aguardes que a madura idade te converta em flor essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Uma poesia bem interessante do Gregório de Matos, né? Gregório de Matos ele é conhecido também como Boca do Inferno, né? Ele já no Brasil Colônia ele já fazia umas poesias assim muito ácidas, né? Então aqui ele tem uma visão meio pessimista, né? Não aguardes que a maduridade te converta em flor. Essa beleza em terra, em cinza, em pó, em sobra, em nada. Então ele está falando, né? Tipo, ele está fazendo a gradação daquela coisa da própria Bíblia, né? Do pó ao pó, né? Mais ou menos isso, tá? Então a gente vê uma gradação para baixo, tá, meu povo? Então vamos lá. Aí temos a tal da prosopopeia ou personificação, tá? Prosopopeia ou personificação, que é a figura de linguagem que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados, tá? Então, eu vou pegar um ser inanimado e vou atribuir qualidades humanas para ele, tá? Então, olha só, a prosopopeia também é entendida como figura de linguagem do animismo, pois, como o próprio nome diz, aqui eu dei 2 nomes, tá? Prosopopeia ou personificação, e ela está relacionada com o animismo, porque ela vai dar qualidades humanas. Aí vocês podem me perguntar, pessoal, qual que é a diferença da prosopopeia ou personificação da catacrese? A catacrese, que eu falei lá no começo, ela não dá só características humanas. Estão entendendo, pessoal? Deixa eu ver vocês aqui de novo. Vocês estão entendendo? A catacrese ela não vai dar características só humanas. A prosopopeia ou personificação, ela vai dar características humanas. Tá? Então, olha só. O céu está chorando a morte do justo. Até onde sei chorar, assim, né? As lágrimas, é só o ser humano que chora, né? O cachorro ele faz o canhanhã, né? O gato dá aquele grito dele, né? Mas não caracteriza-se como um choro, né? Essa frase aqui fui eu que inventei ela. Tinha uma frase na gramática, eu não gostei muito, daí eu inventei essa daí. Eu lembrei daquele filme do Mel Gibson lá, Paixão de Cristo, né? Que no final cai aquela lágrima, né? Aí, o outro exemplo, né? O mato já zarolho. O mato ele pode ficar muita coisa, mas ele não vai ficar zarolho, né? Isso é uma coisa bem humana, né? Embora a gente saiba também que tem uns animaizinhos que saem vesgo, mas acho que vocês entenderam a ideia central que eu quis passar, né? Sobre essa questão da prosopopeia ou personificação. Pessoal, alguém quer falar mais alguma coisinha?
Professor, só dá uma explicada melhor da prosopopeia e a catacrese. Prosopopeia e a catacrese. Tá, vamos lá. A catacrese, ela é como se fosse uma metáfora desgastada. Então, a gente vai usar a catacrese porque não tem uma palavra para aquela coisa. Por exemplo, eu falei da asa da xícara, né? Eu vou usar a asa da xícara porque aquele negócio ali de pegar a xícara para tomar café não chama pinguelim, por exemplo. Né? Se o nome dele fosse pinguelim, eu podia pegar. Eu peguei no pinguelim da xícara, mas não é. Tá? Então, não tem uma palavra para aquilo. Então, na ausência de uma palavra, eu uso a catacrese, que é a asa da xícara. Não sei se deu para entender, Emerson, até aqui. Deu sim, professor. Tá? E daí, o que é a outra que tu falou, Emerson? E a prosopopeia, não, mas agora eu já entendi a diferença das duas. Tá, ótimo. Mais alguém, pessoal? Participem mais. Aqui ninguém sabe mais que ninguém. Não fiquem com vergonha. Eu tenho vergonha, não quero fazer uma pergunta besta. Pessoal, se a gente soubesse tudo, não estava estudando, não estava preocupado. Então, fiquem bem à vontade, tá, meus queridos? Então, tá. Vamos seguir, então. Aí, por último, essa aqui eu também... Aliás, eu não sei se é a última. É a última. Aí, pessoal, por último, nós vamos ter a antítese. A antítese é a figura que consiste em empregar termos de sentidos opostos. Tá? Então, olha só. Sempre que eu tiver coisas opostas, é antítese. Bem e mal, feio e belo, bom e ruim. Tá? Então, a figura, o exemplo que tem aqui, né? O muito que você faz representa tão pouco para ele. Tá, pessoal? Então, assim, ideias opostas, né? O muito e o pouco estão ali em oposição, tá? Pessoal, eu não falei como que eu quero fazer a dinâmica da aula hoje. Deixa eu falar. Eu me empolguei e comecei a falar. Professor de português é problema, né? Se empolga, começa a falar e não para. Meu povo, assim, ó, eu pensei em dar toda a parte teórica agora aqui nessa primeira parte, que normalmente a gente faz um intervalo 8h30, né? 10 minutinhos ali para tomar um café. 10 minutinhos tá bom, né, senhores? Senão a gente perde a aula, né? Então, pensei em dar toda essa parte teórica. E assim, pessoal, se eu só ficar falando, vocês vão anotar uma coisa, mas vocês vão esquecer. E nós precisamos praticar, tá? Então, no segundo tempo, vamos dizer assim, nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Que eu acho que vocês vão gostar, que não vai ficar maçante, só eu falando, né? Só o professor fala, tá? Então, e outra coisa, tá aqui no edital, olha só, o item B. Nós vamos trabalhar isso toda a aula. Interpretação de textos de diversos gêneros, literários, não literários, gráficos, charges, tiras e imagens. Então, toda a aula nós vamos fazer interpretação de texto. Tá, pessoal? Toda a aula. Então, vamos deixar o segundo tempo para resolver os exercícios e fazer a interpretação de texto. Tá? Aí nós temos um último item teórico aqui para a gente trabalhar. Vamos lá. Que é a polissemia. Tá? Polissemia, pessoal, ela é diferente do tal do... Como é que eu falei no começo da aula? Da ambiguidade. Tá? Então, a polissemia... Desculpa. Propositalmente e sabidamente,
ela tem vários significados, uma palavra ou uma expressão. Propositalmente ou sabidamente, a gente sabe que ela tem vários significados, tá? A palavra polissêmica, se poli, você já deve conhecer, esse prefixo é muito, tá? Polivalente, né? O cara que faz tudo, né? E semia vai tá nesse campo semântico aí de significado também, tá? Então, vários significados. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu ler aqui para nós. É o fato de haver uma só forma significante, ou seja, só uma palavra com mais de um significado unitário pertencente a campos semânticos diferentes. Então, eu tenho uma palavra e essa uma palavra tem vários significados. Ou, entre outras palavras, a polissemia é o conjunto de significados, cada um unitário, ou seja, vários significados diferentes um do outro, relacionado com a mesma forma, ou seja, relacionados com a mesma palavra, tá? Portanto, não se pode ver polissemia como significados imprecisos e indeterminados. Ela é bem diferente da ambiguidade. Vocês conseguiram perceber, meu povo? Deixa eu ver vocês aí de novo. Conseguiram perceber? Ela é bem diferente da ambiguidade. A ambiguidade é uma coisa que ela também vai deixar dúvida no significado, mas é como se fosse um erro. A ambiguidade é quase como se fosse um erro. E a polissemia é o uso de uma palavra, de uma forma, como ele diz aqui na gramática, com vários significados, tá? Então tá, pessoal, vamos lá, vamos seguir. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Aí, aqui tem a minha definição. É quando temos uma palavra com vários significados, na verdade, eu já falei. Eu nem sei se vale a pena ler de novo. Vamos ler. Vale lembrar que polissemia é diferente de ambiguidade, pois a primeira é bem definida e não há dúvidas em relação ao seu significado. E a segunda caracteriza-se exatamente pela dúvida em relação ao significado da palavra ou expressão usada, sendo que apenas o contexto pode solucionar a ambiguidade. Eu sei que eu falei rápido. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Como é que tá? Alguma dúvida, meu povo? Podemos Não, professor, prosseguir? tá bom assim. Tá bom, Hermes? Tá bom. Então tá. Aí nós vamos ter uma pequena bateria de exercícios, tá? Coloquei pequena porque realmente é pequena. Aí eu vou disponibilizar aqui e vou dar um tempinho para vocês fazerem no intervalo, vou dar uns minutinhos, tá? Daí a gente faz, parte para o outro slide, depois a gente vem comentando, tá? A gente vai fazer comentado. Então tá, pessoal. Agora são 8h29. Vamos fazer uns minutinhos de Desculpa. Vamos fazer uns minutinhos de intervalo, tá? Tipo, para não... Meu computador está acabando a bateria. Deixa eu ligar ele na tomada. Para não ficar quebrado, né? Agora são 8h30, 8h40 a gente volta. Pode ser, pessoal? Então, daí a gente toma um café, toma uma água, tá? Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Vendo ainda aí os meus slides, pessoal, tá tudo tranquilo? Beleza, então. Então, nós vamos fazer assim, pessoal. Eu vou passando os exercícios aqui. Esse aqui, eu mandei para vocês, pessoal, os exercícios. Aliás, eu mandei esses slides no WhatsApp. Caso vocês queiram pegar o slide e olhar o exercício do celular, eu não sei se vocês estão no celular ou no Note.
que daí talvez vocês consigam visualizar melhor. Esses aqui estão bem fáceis de enxergar, né? Então, vamos marcar aí, pessoal. Sei lá, acho que 2 minutinhos para resolver essa daí. 2 minutinhos, pessoal? Se quiser mais tempo, fala, gurizada, não tem problema. É que eu sou meio ansioso, pessoal, mas não repara, não. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas questões fui eu que montei, tá? Então, assim, vocês não precisam concordar 100% com elas. Porque existe uma linha, assim, ó. Vamos corrigir essa daí já? Posso corrigir já e comentar? Posso, guris? Vamos lá. Sim. Tá. Então, existe uma linha. Eu queria que vocês pensassem um pouco as figuras de linguagem, nesse caso em questão, e daí também já atrapalhando também a capacidade de vocês interpretarem as coisas, que existe uma figura de linguagem predominante aí. Qual que é a que vocês acham? A ironia? A ironia. Pois é. Ironia. Eu acho que aqui, né, eu olhando assim, ela não deixa de ser uma ironia, mas ela também tem mais uma figura de linguagem aí. A gradação? Gradação. Exatamente isso que eu quero que vocês percebam, entendeu, pessoal? Nesse caso aqui. Tá? É porque, não é assim, as palavras, ela não segue uma linha coerente, né? Ela tem várias as variações, né? Mas ela leva a um resultado, cara. Mas leva um resultado, né? Vai uma derrocada aí. Tá? Então aí nós vamos ter duas figuras de linguagem bem nítidas aí, a ironia, né? E a ironia ela sempre vai dar uma pitada de humor, né? É a ironia que vai dar aquela pitadinha ali de humor. E a gradação. Tá? Muito bom, pessoal. Estão afiados. Isso aí. A Mas próxima. qual é a resposta certa? Não vamos dois. pensar em resposta certa nesse caso aí, tá? Tá. Eu sei que vocês vão fazer concurso e que quando a gente quer fazer concurso, a gente quer uma letra certa, né? É. Mas aí, nesse caso, cabe as duas. É para a gente discutir. É para a gente perceber. Tá? Se fosse assim, a mais certa, acho que seria ironia. A mais presente. Né? Mas isso não exclui a gradação. Posso passar para o próximo, Guris? Pode. Tá. Então, tá. Essa tá fácil, né? Quando terminarem, me avisem, pessoal.
Deu, pessoal? O que vocês colocaram? Também ironia, mas eu acrescentaria o eufemismo. Eufemismo. Eu não consigo ver como que tu enxerga o eufemismo, Romulo. Tenta suavizar uma situação difícil, né? Porque eu estou analisando a imagem, né? Mas a uma carinha família, dela tá meio assim, ó, tá meio cínica. uma família assim sentada na sarjeta, com roupas, né, surradas, e ela colocando. Agora fala aquela parte bonita da comida e da saúde, ou seja, eu vi a ironia. Alguém conseguiu? Fala aí, João. Colocaria ironia e metáfora. Uma metáfora. Por quê, João? Diga aí. Porque ela fala da questão da comida, da parte bonita, mas a imagem remete a pessoas que estão passando necessidade, né? Então, é a mudança da palavra, do sentido da palavra, mediante a imagem que é apresentada. Eu coloquei essas questões para a gente discutir, né? Deixa eu entender o teu raciocínio, João. Ela fala o seguinte... A metáfora, ela tem que, entre aspas, comparar alguma coisa, né? Mas a metáfora ela não muda o sentido porque ela fala sobre a questão da beleza lá, de falar, o cara lendo a Constituição, fala de moradia, fala de comida, fala de saúde, mas na verdade a imagem da família não remete a isso. É uma comparação entre a fala e a imagem, na verdade. Entre a fala e a imagem. Vamos ver a definição de metáfora. Quer ver? Deixa eu ir aqui. Vamos ver a definição de metáfora. Metáfora é uma comparação subentendida, né, professor? É uma comparação subentendida. Então, seria uma metáfora no sentido da realidade ser uma coisa, da teoria ser uma coisa e da realidade outra. Isso. E agora eu entendi teu raciocínio. Exatamente. Tá. Mas, professor? Mas eu acho que eu fico ali junto com o Roma. Ele fica bem próximo entre a ironia e o eufemismo. Ele está sendo irônico ali, né? Todo brasileiro, o cara na sarjeta está falando, poxa, todo brasileiro tem direito à moradia. E o eufemismo, ele atenua uma ideia desagradável, né? Então, o pessoal está na rua, o pessoal está ali numa quando ela se difícil, refere àquele pedaço bonito. Né? E aí se refere àquele pedaço bonito que fala da comida, saúde. Eu também acho que a ironia e o eufemismo cabe mais a ironia, né? Mas o eufemismo eu também acho que cabe. A gradação... Então, a gente poderia pensar que, predominantemente, ele é irônico, né, pessoal? E vocês conseguiram perceber vestígios de outras figuras de linguagem aí, tá? Eu consegui entender o raciocínio de vocês. Não está errado. Está ótimo. Lá embaixo, nós vamos fazer algumas questões que é 8 ou 80, que é da gramática, tá? Essas aí é só para fazer a gente pensar. Está aberto, tá? Excelente, pessoal. Vamos prosseguir. Dá uma olhadinha nesse texto aí, guris. Então, a gente está trabalhando interpretação de texto. Vocês podem falar, professor, mas o quadro, ele é um texto. Então, o texto é todo enunciado, linguístico ou não, que vai transmitir uma mensagem, tá? No caso aí, o quadro é um texto não verbal. Eu vou dar um tempinho a mais para vocês. Conseguiram ler o poema? Posso baixar para as proposições? Tá.
Olha só. O que eu quero agora que vocês façam? Após a leitura e a análise dos textos 3 e 4, na verdade, não é 3 e 4, tá, pessoal? É 1 e 2. Apaguem para isso aí, tá, meus queridos? Esses dois textos do poema. Façamos as seguintes análises propostas abaixo. Quais as possíveis semelhanças entre os dois textos em se tratando da cronologia proposta por ambos? Isso é uma proposição, letra A. Letra B. No trecho Saudade e a Solidão Acompanhada, podemos identificar qual figura de linguagem e por quê. Tá? Se vocês quiserem que eu volte no poema de novo, me avisa, tá? Volta lá, professor, porque eu fiquei olhando lá o coisa dos relógios, lá os negócios, acabou que não li quase o texto. Tá. Quando der, vocês me avisam, tá, pessoal? Que daí eu coloco nas proposições. Posso colocar nas proposições, meu povo? Sim. Tá. Então, tá. Quando vocês acharem que deu, pessoal, a gente começa a discutir. Eu. Deu? Então, pessoal, o que vocês propõem aí na letra A? Qual semelhança que tem entre o quadro que tem os relógios e o poema ali do Pablo Neruda? Prosopopeia? Prosopopeia.
Não, mas eu digo na primeira. Professor, Oi. olha só, eu não respondi porque a minha internet aqui está ruim, eu saí do ar, consegui voltar agora. Vou só acompanhar, tá? Tá bom, Vanderlei, tranquilo. Eu consegui voltar agora. Ficou gravado, fica tranquilo. É que Valeu. assim, ó, eu fiz uma proposição, vou rapidinho te falar. Para comparar esse texto 1 aqui, que tem esses relógios derretendo, tá? E o texto 2, que é esse poema aqui que fala sobre saudade. Tá? Então, acho que dá para a gente ler o poema aqui, pessoal. Deixa eu ler o poema. Saudade. Saudade é solidão acompanhada. É quando o amor não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir que existe o que não existe mais. Saudade, tá? Então, Vanderlei, a gente quer saber as semelhanças entre esses dois textos. O que eles guardam de semelhança, tá? Aí a gente vai começar a discussão. Só para te situar, tá, meu querido? Então, tá. É o tempo, né? Os dois tratam do tempo. O quadro Os do dois Dalí... tratam de tempo. Exatamente. Isso. Então, aí é uma diferença importante. Importante notar isso daí. Que os dois tratam de tempo. Agora eu vou perguntar para vocês, aí vai vir a segunda proposição. De que forma eles tratam esse tempo, pessoal? Gradação no segundo, no B? Não necessariamente. Dá uma olhada como começa o poema e como termina o poema. É uma antítese, né? Dá uma olhada no poema. Quer ver? Vamos ler o poema de novo, que esse poema ele é interessante. E eu vou fazer vocês perceberem alguma coisa. Olha só. Quando ele fala assim, ó, quando o amor não foi embora, mas o amado já. Saudade é amar um passado que ainda não passou. É recusar um presente que nos machuca. É não ver o futuro que nos convida. Saudade é sentir o que existe, é sentir que existe o que não existe mais. Aí esse texto, ele começa com saudade e ele termina com saudade. Vocês não têm a impressão, pessoal, que esse texto ele é cíclico? Tipo o Feitiço do Tempo? Lembra do filme, O Feitiço do Tempo? Então, ele é cíclico, ele fica assim, ó, o tempo nesse poema. O tempo não passa nele. Pode ver. Ele não quer o futuro, ele está preso ao passado, o presente machuca. Então, o tempo não passa. Então, a semelhança entre os dois textos, né, que vocês anotaram muito bem no primeiro momento, é que ele fala do tempo, os dois estão falando do tempo. Só que os dois estão falando de um tempo que não passa, um tempo que se arrasta, fica se arrastando, né? A gente vê os relógios derretidos, né? São 1, 2, 3, 4 relógios. E aqui ele vai falar 3 vezes de tempo, né? Passado, presente e futuro, ele fala. Para ser mais igual, só faltou o quadro ter só 3 relógios também. Aí ia, né, casar perfeitamente. Então, pessoal, eu estou forçando um pouquinho aí a capacidade de interpretação de vocês, fazendo vocês fazerem analogias de um texto com o outro, que é para, tipo assim, e a gente começar a fazer uma musculação com essa capacidade de interpretado de vocês. Porque às vezes a gente fica fazendo muito documento. Esse documento aqui é referência a esse outro aqui, e a gente faz o documento meio no automático, não é, pessoal? E a gente acaba, se a gente não lê, se a gente não assiste um filme mais elaborado,
a gente vai perdendo essa capacidade de fazer analogias, tá? E isso é importante, porque a prova de vocês, pessoal, ela é toda contextualizada. Vocês já devem ter visto provas anteriores, né? Ela é toda dentro de um texto. Então, para responder uma questão de gramática, tem que ler o texto, tem que interpretar o texto. Acho que alguém me chamou no chat aqui, deixa eu dar uma olhada. Então, fui eu que escrevi. Ah, tá. Que é a ambiguidade. Depois que o senhor começou a falar, eu comecei a pensar numa ambiguidade, que ele fica girando, girando. É um fato com vários significados, só que não está Não está com muito vários explícito, significados, só né? que está gerando muita dúvida. Tá. Então, pessoal, alguém quer complementar isso aí que eu falei? O que vocês acharam? Falei besteira? O que vocês acharam aí? É porque esses dois poemas, aliás, o poema e o quadro, eles têm mais ou menos a mesma origem. O quadro, ele é um quadro vanguardista que vai desaguar no modernismo na literatura. Então, tipo assim, o quadro influenciou o poema, mais ou menos. A ideia do quadro influenciou o poema. Mais ou menos isso, grosso modo. Tá? Então, eles têm aí uma interface. Tá, pessoal? E a segunda proposição, o que vocês acham? Antítese. Na primeira. Antítese, né? Solidão acompanhada. Também pode ser aquela prosopopeia de dar personificação, prosopopeia, eu pensei nisso também. Principalmente a antítese, né? 10 opostas, né? Solidão e acompanhada. Bem típico da poesia, né? A poesia gosta disso daí. Né? Gostaram do exercício, pessoal? Bom. Da proposição aí? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos... A letra B ficou com a resposta, a letra B. Não compreendi muito bem. Pode anotar como antítese, Vaneclay. Antítese, tá? Tá. A ideia é oposta. Solidão e, ao mesmo tempo, a solidão está acompanhada. Tá? Tá bom. Antigo. Posso prosseguir, pessoal? Aí, gente, nós vamos ter agora questões que não são abertas. Ou elas são, ou elas não são. Tá? Elas vão ter letrinha ali para vocês escolherem. Aí nós vamos ter um tempinho. Vocês estão enxergando? Eu tô chegando. Tá dando para ver, João Matos? Não dá para enxergar. Tem como vocês olharem ou no Note ou no computador para poder ver melhor? Ou tirar como é que se diz, um print e aumentar assim? Conseguiu, João Matos? Tá. Então, vamos fazer esses aí agora, tá, gente? Eu acho que são 9 ou 10. Três, 6, 9, 12, 15. Nove e 15 a gente começa a corrigir, pessoal? O 9h20? 9h20, pode ser? Pode ser, Valentim, pode. Pessoal, antes de vocês começarem, o que vocês acharam dessa dinâmica da gente eu falar e a gente fazer o exercício meio junto, meio separado? O que vocês acharam, pessoal? Porque, assim, eu estou aberto a sugestões. Se vocês não gostaram, eu posso mandar o questionário de exercício para vocês imprimir antes, fazer antes, a gente só debater.
Tá? O que vocês acharam? Isso é bacana, mandar o questionário antes, porque aí a gente pode ter acesso a um número maior de questões e fica mais rápido, né? Só debater ou de repente fazer junto em sala, mas já a gente já tendo o gabarito não, mas o material antes para dar uma estudada fica muito bom. Tá. Testes, né? Não material. Tipo assim, a gente mandar uma bateriazinha de exercícios, Sim. em vez daqui no slide, a gente manda separado. Usa o slide só para guiar. Justamente. Isso. Eu também concordo com o Roma aí, manda antes. A gente executa aqui, né? Executa e quando chegar na aula só corrige. Só corrigir. Não precisa nem mandar o gabarito. Tá, pessoal. Podemos fazer assim. Eu só vou completar minha água, tá, pessoal?
A número 4 tem uma figura de linguagem que não cai no nosso edital, que é elipse. Tá? Só para ajudar vocês a resolverem, a elipse ela é uma figura de linguagem que vai omitir algum termo. Tá? Então, vou dar um exemplo bem fácil. Um sujeito oculto, por exemplo. Eu fiz a tarefa. Se eu falar fiz a tarefa, esse sujeito oculto ele é um tipo de elipse. Vocês entenderam? É quando a gente oculta algum termo. Tá? Se vocês não conseguirem resolver também, deixa para lá. Ou vai tentando fazer por eliminação, que é um processo interessante para resolver questões de concurso. Tá? A 5, pessoal, agora que eu vi também, tem uma figura de linguagem que não cai, que é a resposta correta, que é a letra E, polissíndeto. Pode pular 5. Essa aí quase não se usa ainda por cima. E as outras eu vou comentar, tá? Mesmo que não caia na prova, fica para complementar os conhecimentos de vocês aí, em relação a essas figuras de linguagem. Eu me esqueci que no edital não tinha todas as figuras de linguagem. Eu tirei de todos os exercícios, né, do capítulo. Na verdade, eu acho que não ter todas as figuras de linguagem mais atrapalha do que ajuda a gente. Mas tá bom, pessoal. Alguém decidiu, né? As respostas para botar aqui no chat, professor, ou responde eu vou aqui falar e agora vai para falar com o vocês. senhor. Eu vou Não, a corrigir junto gente com responde, vocês. como é que vai ser? Ela vai corrigir junto? Ok. Vamos corrigir junto. Uhum. Eu acho que podemos corrigir já, né, pessoal? Que diminuiu bastante o número. O que vocês acham? Sim. Então, vamos. Ah, não, mas eu nem... Espera aí, pessoal. Tem a parte aqui debaixo ainda. Eita. Vou dar mais uns minutinhos para vocês terminarem. É que aqui vocês vão fazer só... Faz só mais a 6. Só mais a 6, tá bom. Deixa eu ver aqui, a 6. A 6 e a 10. A 6 e a 10 podem fazer sem medo.
Alguém está servindo no norte aí, pessoal? No norte que a internet está terrível, né? Então, vamos corrigir, pessoal. Podemos? Querem mais um tempinho? O que vocês acham, meu povo? Dá para a gente corrigir? Então, tá. Só mais um minuto. Mais um minutinho, ok. Vaneclei, tá conseguindo aí? Tá tranquilo? Estou batendo cabeça aqui. Tá, não, é isso. A ideia é exatamente essa. Eu vou ter que ler bastante isso aqui, ler a parte teórica aqui para poder executar os exercícios. Tá. Entendeu? Vou dar mais uma lida aqui. Mas eu estou tentando resolver. Assim, com cautela, né? Assim, não de qualquer jeito. Sid Clay, tá tranquilo aí, Sid Clay? O Emerson. O João Matos eu já estava vendo ali, é porque o Emerson e o Sid Clay eu não estava vendo. Na primeira tela não aparece todo mundo, aparece só alguns. Aí, quando muda, aparece o Emerson e o Sid Clay. João Matos eu estou vendo. O Vaneclei, o Roma. O Reis. O Reis não colocou o nome ali, achando que eu não ia decorar o nome dele, mas eu já decorei. Então tá, pessoal, vamos corrigir. O que eu não quero, pessoal, que vocês desanimem com a dificuldade, tá, Vaneclei? É isso daí. É ler o material e tentar resolver. Sim, só estava dando uma olhada, professor, que tem algumas questões, tipo a 6, tem umas opções que acho que isso não deu ainda. Não aparece aqui no slide, tipo eu vou comentar. Pleonasmo, né? Perfeito. Policíndeto. Isso. Acho que isso não abordou esses conteúdos.
É que na verdade, Vanderlei, foi assim, ó. Eu peguei os exercícios da minha gramática sobre figuras de linguagem e eu me esqueci que o edital de vocês não está cobrando todas as figuras de linguagem. Então, daí Tudo eu cometi bem. essa pequena gafe aí, mas na hora de corrigir, eu vou comentar agora com vocês, tá? Tá ok. Eu acho que já está na hora, né, pessoal, da gente corrigir. Por mim pode ser. Então, tá. Pessoal, número 1, tá? Nos tempos de meu pai, sob estes galhos, como uma vela fúnebre de cera, chorei bilhões de vezes com a canseira. Aqui de cara nós já achamos uma comparação. A comparação. uma comparação, né? Como uma vela fúnebre de cera. Então aqui a gente já tem uma comparação. Então o que a gente faz? A gente já elimina todas as outras, né, por isso? Exclui C, D e E. Exclui C, D e E. O que a gente fica? Chorei bilhões de vezes com a canseira. Hipérbole. Eu botei a B, letra B. Letra B, tá? Então, bravo. Tá? Vocês foram bem safos nessas aí. Beleza. Consultaram o material, pessoal, ou vocês só ficaram da cabeça? Eu consultei. Consultei. As notações. Então, cara, por isso eu vou mandar adiantado o questionário para vocês poderem consultar o material antes, que daí fica... O material não. Ter o questionário assim e consultar. Vocês consultaram aquele que eu mandei pelo WhatsApp? Isso, consultei pelo WhatsApp. Tá, ok. Então, tá. A número 2. O meu amor faísca na medula, pois que na superfície ele anoitece. O que vocês colocaram aí, pessoal? Eu achei a letra E, personificação. Pode ser personificação. Faísca na medula. Pois é. Como eu disse aqui, pessoal, eu concordo com o Vanderlei que dá para entender isso daí, mas o gabarito diz que é a letra D, que é uma metáfora. D de dado. Ok. Tá? D de dado. É uma metáfora. O meu amor faísca na medula. Né? Eu acho que ele quis dizer que... Ele compara, né? Ele compara. Sabe aquele frio na espinha que fala? Eu acho que é mais ou menos isso daí. Ele sente-se excitado, né? Uhum. Tá? Então, meu amor faísca na medula. E daí, antítese, como vocês bem disseram. Tá? Então, essa número 2 fica D de dado. Aí, pessoal, a número 3. Assinale a alternativa que não apresenta sentido figurado. No folhetim, seu Monday tem gosto de Sunday. Aqui, na verdade, tem até um trocadilho, né? Isso. Tá? Então, tem sentido figurado. Baigon, puxa o tapete das pulgas, sentido figurado. Né? Ninguém vai puxar o tapete das pulguinhas ali, elas não vão sair do lugar. Feira escandinava, não perca, é bárbaro. Até é outro trocadilho. Né? Tipo um trocadilho também. Sentido figurado. Canon, a excelência em foco, que é a máquina, lente. Né? A lente. Exatamente. Mas ele então, a resposta correta dessa é a letra E, folha. Não dá para não ler. Okay. A Folha de São Paulo, né? Professor, Oi. Na letra C, na última parte, quando falar é bárbaro, aí não pode ser ambíguo, porque o é bárbaro pode ser tanto por se tratar de uma feira escandinava e serem os bárbaros, né? Quanto é bárbaro de ser fantástico, legal. De ser bom, agradável, legal. Isso. É por isso eu disse, é um trocadilho. É bárbaro. Tá. Tem os dois significados possíveis. Exatamente. Tá.
Percebeu bem, João Matos? Tu foi na essência ali do trocadilho. Tá? Tá. Porque às vezes a pessoa não entende o trocadilho. A questão pede justamente qual não apresenta sentido, né? Então, se dá dupla interpretação, já está excluído. Já está excluído. Então, tá. Vamos para... Se passar um pouquinho, não tem problema, né, pessoal? Tranquilo. Tá. No texto abaixo... No texto abaixo, ocorrem pelo menos 4 figuras de linguagem. Marque a alternativa na qual 3 dessas figuras estão corretamente identificadas. Ele lá, ela acolá. É possível que 2 pombinhos vivam em cidades diferentes e permaneçam casados? Então, a resposta da 4 também é a letra E, só que daí, como bem disse o Vanner Clay, eu não falei para vocês sobre a elipse, tá? Que é aquela figura de linguagem que omite um termo, mas aí a gente pode ver a antítese, né? Ele lá, ela colar. Confere, pessoal? Uhum. Isso aí dá para a gente ver. E a metáfora, qual a metáfora, pessoal? 2 pombinhos separados. Isso. Tá? Então, aonde a gente sabe, né, o que foi passado, a gente consegue identificar ali, né, que é antítese, desculpa, que é a... Espera aí que eu me perdi, pessoal. É isso mesmo. É a antítese e a metáfora. Isso. Tá? Então, tá. A número 5, meu povo. Por que é a beleza vaga e tênue? Fala Ivan incauta e inquieta. Ocorre uma figura de linguagem conhecida por... A número 5 também, letra E, polissíndeto, a gente não viu isso daí. Vamos na 6 e na 10. Que é que eu pedi para vocês fazerem, né? 6. Então, vamos lá. 6 e 10. 6 e 10, né? Isso. É terminantemente proibido animais circulando nas áreas comuns a todos, principalmente para fazerem suas necessidades fisiológicas no jardim do condomínio. A número 6 é letra A. Show. Nesse contexto, ocorrem as seguintes figuras de linguagem. Letra A. Pleonasmo. Eu não falei com vocês sobre pleonasmo, mas eu creio que o pleonasmo é uma coisa assim que a gente tem que levar para a vida, né? Que o pleonasmo é aquela questão da redundância, lembra? Sim. Isso aí é uma coisa assim que tem que ser para a vida, pessoal. Então, o pleonasmo está aqui, ó, a redundância, ó, nas áreas comuns a todos. Ora, se ela já é comum, ela já é a todos. Então, é o tipo pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo. Tá? Esse aí eu fiz questão de anotar e pedir para vocês fazerem, porque é um conhecimento legal da gente ter, para a gente falar melhor, né? Tá, pessoal? Então, o outro é eufemismo. Qual que é o eufemismo aí? Necessidades fisiológicas. Necessidades fisiológicas, né? Não fazer cocô, ou usar outro verbo mais chulo, que eu não vou falar, né? Que fica gravando. Muito comum na caserna. Muito comum na caserna, né? Então, mas não vamos entrar para a posteridade falando dessas coisas, né, gurizada? Tá, então vamos lá. A número 10. Em todas as frases abaixo, há elementos de metonímia. Vocês lembram qual que é a metonímia, pessoal? Eu vou ler para vocês aqui. É aquele que troca o autor pela obra, a marca pelo... Como é que é? É a marca pelo aparelho. Por exemplo, eu dei o exemplo da Gillette, né? Lâmina de barbeada, a gente chama de Gillette. Sabão em pó, a gente chama de Omo. Eu leio Machado de Assis, tá? Mas a gente lê a obra. Qual que vocês acham aí, pessoal, que tem isso?
Aqui não tem, né, professor? Não tem. Aqui não tem, desculpa. AD. Em todas as frases há exemplo de metonímia, exceto em Delta. Então, vamos lá. A juventude é ousada. Vamos tomar um copo de laranjada. Né? Aquilo que eu falei da caixa de bombom, lembra? Uhum. Ele vendeu algumas cabeças de gado. Ele não vendeu só as cabeças, né? Ele vendeu o rebanho. Inteiro. Sua voz é uma canção para os meus ouvidos. Aí não tem a metonímia. Né? E a letra E fica bem fácil, as crianças comeram uma lata de biscoito. Ora, as crianças não comeram a lata. Né? Então, só sobra realmente a letra D, de dado. Pessoal, então, assim, ó, eu acho que o nosso encontro foi bem proveitoso, não sei se vocês gostaram. Vamos melhorar. Oportunidades de melhoria, né? Bem coisa de milico, né? Vamos mandar o questionário antes, para vocês terem acesso a esse questionário. Não precisa fazer antes, a gente faz ele em sala, tá? Porque o que acontece? O Reis pode conseguir fazer, o Vanderlei pode, mas o Emerson não pode, ele não conseguiu. Então, vamos tirar esse momento para a gente fazer junto, tá? Pode ser, pessoal? Pode. Professor, só fazer uma pergunta. Fala aí, Vanderlei. Nas próximas aulas, o senhor ainda vai entrar nessa matéria de linguagens semânticas, porque teve conteúdos que o senhor não abordou, que o senhor falou, como teve aqui o... Não, mas é porque não cai, Vanderlei. Ah, tá. Tá bom. É que não está na FOG, tá? Ok. O senhor abordou, então, justamente só o que está na FOG, né? Só o que está na FOG, exatamente. Aí, os exercícios que eu coloquei, eles abrangiam alguns exercícios, algumas figuras de linguagem que não estão na FOG. Aí eu comentei. Se tu ficou com dúvida, me chama no WhatsApp, no privado, que eu faço vídeo, qualquer coisa, e explico de novo. Faço áudio, tá? Todos vocês, tá, pessoal? Tá, okay. Podem me acionar. Tá papirando ali, eu esqueci, não sei como é que é, não lembro. Podem me acionar aí, que às vezes eu não respondo na hora, porque eu estou em sala, né? Eu dou aula aqui no Colégio Militar de Santa Maria, então eu fico a manhã inteira praticamente em sala, mas eu respondo, tá? Próxima aula nós vamos ver mais algumas coisas assim de gramática pura, tá? Tipo, vamos começar a classe gramatical das palavras, tá? Então, a gente vai... Essa aula foi só introdutória ali, né? Para a gente começar. Alguém quer falar mais alguma coisa, meu povo? Podemos encerrar, então. Pessoal, muito obrigado pela paciência de me ouvirem aí. Estou à disposição até o nosso próximo encontro mês que vem, tá? Que já está bem pertinho, né? Fevereiro já foi, tá? Um abraço, então, meus queridos. Valeu, professor. Obrigado, hein? Valeu. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Valeu, obrigado. Boa noite a todos aí.